Hoje é um vídeo diferente. Hoje você vai acompanhar comigo aqui o dia a dia da Bolo de Mesa. A gente tá com a nossa cozinheira de férias, eu tô na cozinha, essa é a minha profissão, a minha formação, mas eu não fico mais no dia a dia da loja. Hoje eu estou, por conta das férias dela, e eu estou há 3 semanas. E a gente vai acompanhar uma sexta-feira, que é um dia de bastante preparo. Então é isso, é um dia diferente, é um dia sem receitas, mas é um dia onde você vai conhecer como é a dinâmica de funcionamento de uma cozinha de verdade, tudo na realidade. Acompanhe com a gente, talvez nem sempre eu esteja super sorrindo, super descontraída, porque eu preciso de muita concentração. Você vai acompanhar e vai ver como é a rotina. Eu espero que você goste de ter essa descoberta aqui com a gente. E vamos lá! Bom dia! Agora é hora de começar. Agora é uma hora crítica. A gente precisa fazer o planejamento do dia de hoje, o que vai ser feito, a partir dos bolos que a gente tem para preparar. A gente tem que fazer, eu começo com as massas de hoje e depois eu vou para as massas de amanhã, que são de festa, que tem que ser recheado. A massa é feita hoje para rechear e cobrir amanhã. Aí hoje tá tranquilo. Se todo dia fosse assim, seria uma benção, eu posso fazer na hora que quiser. Nossa, gente, ainda tem muito bolo. Preciso fazer alguma coisa. Agora terminei o planejamento do que tinha para fazer hoje. Essas são as encomendas do dia de hoje que a gente vai preparar. Então são as prioridades. Agora eu vou para as massas de festa de amanhã. Hoje a agenda excepcionalmente está vazia. A gente só tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bolos, sendo que só 2 não são de festa. Então a gente tem 7 bolos de aniversário para amanhã. Normalmente a gente está com as 2 páginas cheias, aí fica bem mais difícil. Agora, terminamos o que tem que fazer. Agora eu tenho que calcular quanto eu tenho que fazer de massa, porque quando eu faço a amassada, eu ainda faço o que eu vou preparar para atender as encomendas, mais o que eu vou abastecer a vitrine. A loja tem porta aberta no dia a dia, as pessoas entram como qualquer lugar, padaria, elas comem o que vão, né, pedem as coisas. Então eu vou agora colocar as quantidades que eu preciso fazer e o que não é de hoje aqui. Aqui agora eu preciso ver quanto rende essas massas. Eu tenho a minha tabelinha, quanto eu ponho de massa em cada forma. 600, 900, 4, 5, 6,5. Aí eu vou fazer mais um desse para vitrine, mais um desse para vitrine. 6,5, com mais 1,5, 7, 8, 9. 9 aqui. Vai precisar de 1, então dá 9, 10, 10 com 13, 14,5, 15. Eu não tenho receita de 15, eu tenho de 16, então vou fazer 16 bolos. Essas coisas de coberturas, a gente fez estoque ontem. Ontem a gente fez uns 6 tipos de cobertura. Ficou só o brigadeiro branco e o leite ninho para hoje. Então essas coisas são a Helena que faz durante o dia, porque ela vai, a minha auxiliar, ela vai deixando a louça lavada. Então eu usei esse liquidificador, ela lava para a próxima vez que eu for usar, unta as formas e pica alguns legumes, que como a gente trabalha com fruta fresca, tudo tem que ser picado no dia. Então ela pica e aí eu preparo a receita. E aí nesses intervalos, porque tem massas que não... chocolate, sei lá, massa de cenoura. A cenoura já foi cozida, né? Ela já foi cortada e cozida. Eu uso ela cozida e congelada. Eu pego a porção e só ponho no micro-ondas para descongelar e uso. Ela não tem que separar nada para mim nesse momento, nem na massa de chocolate, nem na massa de fubá. Esses intervalos, esses tempos, ela cuida disso. Um F1, 100 gramas, 100 gramas, 150, 250 de massa. Helena, eu vou fazer primeiro o mescla, tirar ele daqui, tá? Você me ajuda aqui agora com esse bolo? De sempre, um só, Cris? Um só, salgado e um desse. Tá, F5. F5. A Helena, ela sabe muito mais que eu. Acho que a balança... Pega uma outra F2, acho que a balança deu alguma coisa. Eu apertei o talho na hora errada. Ela tá com 200 gramas de massa, sendo que já tá quase com o bolo todo.
Quando a gente conta bolo aqui, eu conto pelo médio, né, minha receita. Então, quando eu multiplico a partir do médio, da quantidade que vai, que é em média 500 gramas. Aí dá mais ou menos 16, só que hoje tinha um monte de bolo de festa, então a gente não tem como saber exatamente quanto vai dar. Pode ser que vá um pouquinho, eu calculo tudo arredondando, senão eu teria que pegar uma calculadora quando eu faço a conta. Isso tem que ser rápido, então eu arredondo para cima para não faltar massa. E aí nessa história de arredondar para cima sobrou um M e um P a mais do que tinha calculado de assadeira, porque é isso. Aquelas massas de festa não iam exatamente a quantidade que eu calculei. Aí agora a gente faz mais algum sabor. Eu acho que já tem bolo de canela lá na frente, acho que eu vou fazer de coco. Essa massa branca é a nossa massa mais versátil, assim, eu acho ela bem legal. Ela é a massa que mais rende sabores. Porque é isso, na massa branca neutra faz variações de sabor, né? Então faz coco, faz canela, faz mesclado, faz só branco, faz pistache, faz mirtilo. Aí fica mais viável. As outras massas não. Todas as outras massas, elas são exatamente o sabor delas. O bolo de banana é feito só para ele, o limão é uma massa, o laranja é outra massa, mas o branco dá para fazer várias variações, isso é bem legal. Agora vamos pôr no forno. Então são momentos, né? Assim como a gente tem bolos gigantescos, a gente tem massa de um bolo só. Então esse aqui que eu tô fazendo agora, logo em seguida, de um só. Então também faz parte. Mas para quem cozinha em grande quantidade, sabe, né? Que fazer um só é... Nossa, é nada. Eu tô a fim de pôr, como ele é vegano, Helena, eu tô a fim de pôr a farofa agora. Você acha que vai afundar? Eu acho que vai. Ai, Helena, como você é ruim. É certeza que vai afundar. Afunda todas as vezes, né? Essa farofa vocês fazem? É, Sim. a gente faz. A gente torra as nozes, depois a gente processa ela com farinha sem glúten e açúcar pra poder fazer jogar em cima do bolo. É deliciosa. Só que é isso, vamos ter que esperar. O forno tá cheio, a primeira remessa foi pro forno, a pausa pro café, que vai ter 3 minutos, porque eu tenho que cobrir aquele bolo que foi lá pro forno no começo com uma pastinha crocante. Então, é esse tempo que eu tenho, eu vou lá. Todo bolo deve assar devagar, porque ele vai assando e ganhando estrutura, crescendo homogêneo, né? Mas nesses bolos que a gente faz essa cobertura no meio do caminho, são bolos difíceis de fazer, porque a gente tem que estar com timer, estar atento, não pode passar do ponto. Tem que ser rápido, tem que tirar na hora certa, porque se ele tá mole, ele cai. Mas fica delicioso, a sensação é incrível. Isso aqui é uma pasta de castanha do Pará. Então ela fica crocante em cima do bolo, fica deliciosa. Então é um trabalho que vale a pena. Mas é isso, é um trabalho delicado. E quando o bolo cresceu demais, quando ele pegou forno alto demais... Ele cresce muito rápido e ele faz um calombo, porque ele, na verdade, começa a secar nas laterais e a massa no meio ainda tá mole, então ela tem que expandir para algum lugar, ela expande para cima, formando um calombão no bolo. Então não é só uma questão estética, ele fica mais feio? Fica, mas não é só uma questão estética, é uma questão de qualidade. Esse bolo aqui tá pronto e esse também. A gente tem uma funcionária de aniversário, esse é um dos bolos dela hoje. Próximo. Ai, já tem água aqui. Ele é o bolo vegano, Ana, de salgado vegano. E faz tempo que eu não faço ele. Ele sai muito pouco. E hoje, por acaso, a pessoa pediu 2 grandes. Então é isso. Mas o tamanho não importa. O que importa é o modo de preparo. Ele é totalmente diferente dos outros bolos, sabe? O vegano, ele não tem ovos. Só que esse fator muda tudo no processo de preparo dele. Porque esse é um bolo que ele é como um soufflé salgado, o abobrinha. Ele vai muitos ovos, ele é fofo, leve, vai muitos ovos. E aí, tirar os ovos da receita para ele ser vegano, foi necessário muito tempo de teste. Eu testei muitas vezes, não deu certo. Fiquei uns meses trabalhando com uma receita, fiz outra. O processo todo deu mais de 1 ano, acho que foi 1 ano e meio até a gente chegar na receita que a gente tem hoje. Então ele tem outros substitutos para os ovos, porque só o inhame, como é feito nos bolos doces, não foi legal. É muito ovo, então muito inhame deixou ele como um purê, uma sola de sapato. Não é o que a gente quer, né? Então a gente teve que mudar essa receita
para ele ser o que ele é hoje. Ele ainda não é, eu acho que ele ainda não é igual aos tradicionais, mas ele é bom. Bem melhor do que era. Olha a massa vegana. Salgada. Parece que a gente errou, né? Aí eu pego um pouco dos legumes e bato junto para soltar um pouquinho de água. Mas é assim mesmo. Se puser mais água, eu tive que chegar nessa receita. Se puser mais água, fica uma papa. Esse é um bolo completamente diferente de qualquer bolo. Mas a gente teve que desenvolver a receita porque a gente tem muito cliente vegano aqui. A gente já tem todo o nosso cardápio praticamente é sem lactose. Mas sem glúten não, a gente vai fazendo sem glúten por encomenda. Mas a questão do vegano é que o vegano não come ovos, então não basta não ter derivados de leite. Não pode ter ovos e esse bolo é um soufflé. Então a transformação da receita de um soufflé para um produto sem ovos, o soufflé basicamente é feito de ovos. O soufflé, por definição, é uma espuma de ovos. Então pra gente é muito difícil. Mas a gente chegou numa receita muito boa, que a gente faz com farinha de coco e mix sem glúten. Ele também não tem glúten. Então ele é um bolo sem glúten, sem ovos, né? Ele é vegano e, consequentemente, sendo vegano, subentende que também é sem lactose, né? Mas quando a gente tem uma encomenda de bolo sem glúten, a gente faz a massa de soufflé tradicional e só tira a farinha de trigo e coloca farinha sem glúten. A gente só faz esse realmente pro vegano. Então ele é um bolo bem pouco feito. A gente não faz muito. Tanto que eu tenho que olhar a receita dele quando eu faço, porque realmente eu não lembro de cabeça. Olha que legal. Sobrou massa. Eu vou fazer um bolinho P para provar junto com vocês, para mostrar a textura e tudo mais. Vai ter lanchinho. 300 gramas, seria 380 para vender o bolo, se ele fosse o tamanho normal dele. Mas é só pra gente comer, então tá excelente. Abertura do forno, para tirar algum bolo que esteja pronto, deve ter bolo pronto aqui. A gente tem bolo tamanho grande, de iogurte, que entrou mais cedo, até passou um pouco. Eu gosto dele mais branquinho. Mais iogurte. Mirtilo. Vamos colocar este. E já vamos finalizar esse vegano com a farofa de nozes, que a gente não colocou na hora, porque às vezes ele afunda. Mas também não pode colocar muito depois. Ela não gruda muito, ela não tem nada que faça grudar. Mas eu gosto de assar junto com a massa. Certo seria colocar esses dois numa outra assadeira, né? Porque eles ficam prontos primeiro, depois esses maiores, mas a gente não tem espaço para isso. Vocês viram que o forno estava abarrotado de bolo. A gente não tem espaço para isso, então é como dá, né? Nem sempre é como a gente quer, às vezes é como dá para fazer. Próximo. Chocolate. Chocolate vai ter que ser aqui. Não, eu tô só olhando o bolo, tô lembrando, tô tentando pensar o que eu tenho no forno. Porque pra não passar igual passou o iogurte, sabe? Mas é o cenoura veg que eu vou tirar primeiro, junto com o pequeno vegano de framboesa. Aqui na direita em cima tem um vegano. Eu tô achando que ele tá pronto, o pequeno e o cenoura que tá ali. O médio e o grande eu acho que não. Dá uma olhadinha. Você pode puxar a assadeira que ele não vai tombar. Se não teria entrado. Aí não vai dar pra descer. Aqui em cima é o fubá. O fubá vai crescer demais. Vai encostar embaixo, a gente vai perder o bolo. E ali embaixo tá o vegano, mas embaixo mesmo, ele vai sair daqui a pouco, mas o chocolate não cabe embaixo, por causa das formas de festa. Eu vou deixar ele pra depois. Não vai ter jeito. Eu também não posso. Esse aqui, limão. Será que o limão na forma 2 eu não consigo fazer por embaixo?
Eu vou fazer esse então, vegano. Não vai ter o que fazer, Helena. Vou fazer esses, separar esses dois. Agora é a hora que a gente corre, mas trava com forno. A gente tinha 2 fornos aqui. Aqui em cima, esse suporte era outro forno, mas a gente não tinha uso para ele. Aí eu levei ele embora. E agora tá fazendo falta, porque a gente tá com um movimento cada dia maior e... Mas tá bom, agora a gente vai ter que se adaptar e vai fazer outras massas que são formas mais baixas, que cabem no andar de baixo. E é isso. Não só o quadrado e o redondo de festa a gente só faz por encomenda. O que eu tenho de bolo no dia a dia são os de furo no meio. Mas o quadrado é mais raro das pessoas pedirem. Mas a gente já acostumou a fazer ele. Ele é um bolo bom de cortar, porque é fácil de fazer as fatias, sabe? O chocolate ele ferve, ele já é um bolo que tende a subir. Então o que ele vai fazer? Nessa forma, ele vai subir mais ou menos dessa altura. Depois, continuando assando, ele vai descer e ficar no nível da forma. Só que como ele sobe, se eu puser no nível de baixo, a assadeira cabe. Mas quando ele subir e passar da forma, ele encosta. Mas a gente precisa pôr no forno, porque esse aqui é encomenda para hoje, tem que ficar pronto. Então, tem que fazer. Tem que fazer. Eu vou deixar todos eles soltos, eu vou encaixar eles por fora ali em cima para deixar em cima. Enquanto isso, vamos ver o vegano. Eu acho que o vegano tá pronto. Esse é o vegano framboesa. É, né? É bolo. Muito bom. Muito bolo. Atenção ao forno, já está alto demais. Vou começar com os de festa. F6. 1,5 kg de massa. Essa forma aqui dá um bolo de 3 kg com um recheio só. Um recheio, cobertura e decoração, né? Ah! O chocolate não pode nada de massa mais, porque ele ferve. Mas ele tá quase, isso é ótimo. Fubá médio, tá quase. Beleza, vamos pro próximo, acabou. Próximo. Acabou esse, né? Acabou esse, agora mais um. Agora a gente vai fazer cenoura, limão e chocolate vegano. Tá bom? Você tá no combate hoje, então? Tô há 3 semanas já, Gilson. Ah, é? Eu já quero sair do combate. Mas você gosta. Quero ir pra praia. Gosto, eu sou cozinheira, mas trabalho todo dia, quase o dia todo pra loja. Então eu tenho isso e mais a cozinha. Sim. E a cozinha demora horas, né? Eu preciso ir lá que eu tô com um bolo de cenoura pra bater lá pro forno. Tá com fermento. Viu? Obrigada, viu? Vocês vendem muito bolo de cenoura aqui? Sim. Cenoura é um dos bolos que a gente mais vende. A gente vende todo dia, tem bolo de cenoura, todos os dias. E a gente tem clientes que compram toda a semana. Por exemplo, hoje só rendeu um pequeno e ele já tem dono. Depois, mais tarde, se der, eu vou repetir a receita. Mas, por enquanto, eu vou fazer só essa receita. Isso aqui é uma encomenda, isso aqui é para vitrine e esse aqui também é uma encomenda. A gente tem uma cliente que compra bolo com a gente há 7 anos, toda sexta-feira, um bolo salgado grande e um pequeno de cenoura. Toda sexta-feira. A gente tem bastante cliente que vem sempre aqui. Mas alguns são mais assíduos, alguns essa aqui não falha. É legal, né? A gente conhece as pessoas pelo nome. Eu sempre quis ter uma variedade de bolos, atender a dieta restritiva. Na verdade, assim, conhecia pessoas com intolerância a glúten, não posso comer, não devo comer e tal, mas ninguém era super alérgico nem celíaco. Acho que eu não tinha, há 10 anos atrás, né, consciência desse movimento. A gente sabe que tem a necessidade, mas não tão grande. Mas eu tenho um sobrinho intolerante à lactose, o Caio. E aí, quando eu abri a bolo, eu falei assim, tem que ter um bolo que ele possa comer.
né? Mas eu fiz muito pensando nele, mas também pensando nas pessoas. Aí eu olhei para minha frente e eu vi que, por exemplo, chocolate é um bolo que eu faço uma receita. A receita chama Nega Maluca, é um bolo da década de 70, que ele é feito com água e óleo. E é a receita que eu faço do chocolate. Aí eu pensei assim, puxa vida, será que eu não posso usar água ou suco de fruta nas massas ao invés de leite? Será que eu não posso tirar a manteiga? A manteiga eu sei que é uma gordura, o papel dela é da maciez. Por que eu não posso substituir por outra gordura? Posso. E assim eu fui fazendo testes e fui modificando as receitas. Por exemplo, nosso bolo de laranja, ele já era sem lactose. Porque ele era feito com suco de laranja, casca de laranja, polpa de laranja, ovos, farinha e açúcar. Aí ele tinha gordura. Então, em vez de usar manteiga derretida, usa óleo. Aí eu fui atrás da informação dos óleos, descobri que os óleos são praticamente iguais, a quantidade que a gente usa é pequena, nenhum deles é aquecido a ponto, nenhum passa de 170, 160 graus, nenhum é aquecido a ponto de deteriorar, então todos eles têm a mesma qualidade para o organismo, né? Então é muito mais uma questão de escolha, né? Se você vai comer ou transgênico ou não, aí é outra história, mas assim, o óleo de girassol, soja, milho, todos eles dão certo na massa do bolo, mas a gente tinha outras opções. E aí agora eu fui tirando cada vez mais a lactose, porque daí eu posso ter 10 bolos sem lactose, mas aí aquele cliente que é intolerante quer comer tal massa. Aí você faz tal receita sem lactose, você faz X receita sem lactose. Então aí a gente foi modificando. Hoje a minha massa branca não é mais feita com iogurte, ela é feita com leite de coco e suco de laranja. E é isso. E aí, bom... Aí ainda não tá na sua resposta, né? Que a sua resposta era sobre o vegano. Eu vou chegar lá. Deixa eu só pôr esse bolo no forno. Que esse é um bolo de limão. Espera só um segundo. Então, a gente tinha, eu queria oferecer. O bolo sem glúten, para mim, nunca foi um mistério. A gente substitui o trigo pelas farinhas sem glúten. Eu uso uma mistura de féculas, porque cada farinha tem uma característica e vai dar pro bolo uma característica específica. Então, só farinha de arroz resseca o bolo, deixa ele quebradiço. Só a aveia deixa ele melento, porque a aveia faz um gel quando em contato com a água. Então, a gente usa uma mistura de farinhas. Eu compro pronta, a gente já fez aqui, mas eu descobri que o custo da pronta não é tão alto. Aliás, às vezes é mais caro a gente comprar as misturas, por conta dessa questão do modismo mesmo. As pessoas se preocupam com a sua saúde, compram farinhas alternativas, e aí isso é um movimento forte e acaba ficando caro, mesmo para quem compra, como eu, em grande quantidade. Além do que a gente tem que fazer a mistura, mexer, separar em caixas, né, deixar nos potes, armazenar. Então eu acho mais fácil comprar pronto, e eu compro mix sem glúten pronto. E é com isso que eu substituo o trigo. Então isso aí era tranquilo. Aí precisava da lactose. Eu fui tirando com o decorrer dos anos. A gente está com a loja aberta há 8 anos, agora esse ano foi que eu tirei o bolo de iogurte da loja, e agora a massa branca, que era massa de iogurte, não é mais feita com leite, ela é feita, que o iogurte tem leite, né? Ela é feita com uma mistura de suco e leite de coco, e eu faço então uma série de bolos a partir dessa massa, que são também sem lactose. Resultado, dos 48 sabores que eu tenho atualmente de bolos na loja, a gente tem só 3 com lactose, mas eles não são feitos todos os dias, eles são feitos praticamente só por encomenda. E quando eu falo sem lactose, a gente só usa óleo vegetal e suco de fruta, a gente não usa substitutos como leite sem lactose, leite condensado sem lactose, não, é suco de fruta. Então as massas eu tenho uma variedade gigantesca, quase todos os bolos da loja sem lactose. Uma outra demanda que surgiu aqui onde eu tô, que eu tô em Barão Geraldo, talvez por conta do público, estudantes, etc., é o bolo vegano. O vegano demorou um pouco mais. A gente comprava, uma fornecedora enviava para mim bolinho individual, mas às vezes ela não conseguia fazer, aí eu tinha o cliente para atender, para mim ficava ruim, né? Porque daí eu que tenho que explicar para o cliente que eu não tenho o produto. Aí eu falei, não, eu vou superar isso e eu vou... Se alguém dá conta de desenvolver essa receita, sou eu, porque eu, na verdade, estudo isso. Não porque eu sou ninguém, mas porque eu estudo isso. Todo mundo que estuda tem capacidade de desenvolver uma receita. Então eu comecei a testar, peguei livros, conversei com quem eu conhecia da área de alimentação natural, alimentação crudívora, enfim. E aí
cheguei nas receitas dos bolos veganos que a gente tem. Eu comecei com um bolo só, que era o bolo de chocolate. Depois ele foi pro de laranja, de limão. Hoje a gente tem 13 sabores de bolo vegano, sendo que 12 são doces e um é salgado, que é o bolo de legumes, de abobrinha salgado vegano, que é o bolo de legumes que eu faço tradicional na loja também. Então eu tenho a receita tradicional e tenho a receita vegana. Então todo dia eu vendo, todos os dias eu faço pelo menos 2 sabores, e a gente tem uma procura muito grande. Dos bolos veganos que eu já comi por aí, eu acho que os nossos são os melhores. Eu nunca comi, de verdade, bolo melhor que o nosso. Se eu vou fazer um bolo alternativo, ele tem que ser tão bom quanto os outros. Não é porque eu vou fazer um bolo low carb que ele vai ser ruim. Não, ele é úmido, macio, o meu low carb parece um brownie. Então é nesse caminho que eu vou. Eu acho que quem vai comer o bolo porque tem alguma restrição, não é por isso que ele tem que ser tipo castigado e o bolo dele pode não ser tão bom quanto os outros. Não existe isso, né? Então o bolo vegano é delicioso, macio, úmido e tanto quanto os tradicionais. E é assim que a gente foi caminhando. Na verdade, o público, a demanda vai trazendo necessidades e a gente vai se adaptando. Mas tem que ter filtro, né, gente? Porque não é porque você... Eu já vi gente falir por causa disso. Eu tenho amigo que faliu por causa disso. De escutar as pessoas e falar assim... Porque a pessoa olha pra você e fala, nossa, adoro seus bolos. Você faz torta de morango? Adoro o seu bolo. Você não faz pão sem glúten? Adoro, só compro bolo sem glúten aqui, você não faz pão. Gente, pão e bolo são mundos na confeitaria e na cozinha, são especialidades e mundos completamente diferentes. O espaço de trabalho não é o mesmo, o forno não é o mesmo. Para pão eu preciso de um forno com umidade, eu preciso de um forno combinado, ou pelo menos que solte vapor, né? Ele tem que combinar o calor seco com o calor úmido. Eu preciso de uma estufa de fermentação. Aqui na cozinha a gente não tem espaço para pôr um fio pendurado na parede. A gente tem todas as paredes ocupadas. Eu tenho mais uma sala com 8 geladeiras. Onde eu vou pôr uma estufa? Tipo, é impossível. Então, assim, são mundos diferentes. A mesma coisa a torta. Fazer uma torta, massa seca, crocante, recheio cremoso. É tudo diferente. A gente só dá conta de fazer o que a gente faz aqui num dia. Por exemplo, eu e a minha auxiliar. A gente está em 2 pessoas na cozinha hoje para fazer toda a demanda. A gente só dá conta porque a gente tem uma operação muito enxuta e muito centrada. Se a gente ficar variando, aí um cliente pede uma coisa, o outro pede outra, aí você fala, faço. Eu sei fazer. Eu não tenho esse canal aqui com vocês, eu não faço todo tipo de receita. Eu sou formada em confeitaria. Eu dei aula de confeitaria há 12 anos. Eu sei fazer tudo que a confeitaria faz. Eu não sou muito boa em escultura em açúcar, mas eu sei fazer. Então, assim, não é por isso que eu vendo na loja, de forma alguma. A pessoa entra aqui e fala, você faz torta? Eu falo, não, eu nem explico. A gente não consegue fazer tudo. E isso pode falir um negócio de verdade. Então, é focar, se concentrar. Mas dentro do que a gente faz, eu escolhi assim. Dentro do meu mercado, que é bolo, meu mercado é bolo para caseiro e de aniversário. Dentro desse mercado, eu quero que todo mundo, tendo restrição ou não, coma bem. E é assim que eu trabalho. Coma bem em todos os sentidos. Num preço justo, numa alimentação, porque o meu bolo é o mesmo preço do supermercado. Sim, é o mesmo preço do supermercado aqui em Campinas, ou até mais barato que alguns. Então eu tenho preço justo, ingredientes de qualidade e só trabalhamos com frutas, verduras, pouco açúcar e gordura nas massas. Os nossos bolos têm 40% menos gordura e açúcar que um bolo convencional. Então é uma alimentação equilibrada em todos os sentidos, mas que também atende restrições como glúten, lactose ou a opção de dieta vegana. Então eu acho que esse é o caminho e é assim que eu trabalho. Mas é isso, a gente escuta o cliente e foca um pouquinho, né? É isso, eu vou parar de falar. A Helena já tá me olhando, eu tenho que trabalhar, gente. Chegou, deu. Tinha um M e 2 P's. Já vendeu o M? Aí eu ia sugerir banana. Vamos fazer integral de banana e banana sem glúten. Vou fazer as 2 massas hoje, tá? Pessoal, aquela sobrinha de bolo vegano ficou pronta. Eu vou mostrar pra vocês, ó. Ele não é igual ao tradicional da loja, tá vendo? Ele fica maçudinho. Mas ele é delicioso. É cheio de legume. É super saboroso, de verdade. Mas ele não é igual. O tradicional é um soufflé. Gente, aí eu vou mostrar, ó. Tem uma sobrinha aqui também. De um vegano doce. Esse é um vegano framboesa. Aí ele já é bem diferente, ó. A massa dele é fofa. Leve.
Ele vai framboesa fresca na massa e farofa de nozes por cima. Os doces veganos são todos leves e fofos, só o salgado, que por mais que a gente tenha trabalhado na receita por anos, pelo menos 1 ano e meio, eu acho que ele não é da mesma qualidade do salgado tradicional. Porque o salgado é um soufflé. Tá bem difícil de chegar nessa receita pro salgado vegano, mas os doces são... E esse é o chocolate de festa. Perfeito. Perfeito. Ainda é cedíssimo. Na verdade, ainda é cedíssimo. Depende do que eu tiver para fazer amanhã. É complicado. Pode atender o pedido. Pode ser para a hora que o cliente quiser, porque eu acho que eu vou fazer hoje. Maravilha. Eu queria fazer esse meio, porque ele quer tomar um café aqui na loja para comer sponge cake. Tá, eu acho que não vai dar, Cris. Tem que ser hoje, porque o sponge cake demora quase 1 hora para ser feito e depois 2 horas para ser assado. São 3 horas. Aí eu não consigo fazer mais nada, sabe? Tudo bem. Então vamos aceitar. Vai ser para hoje. Fazer hoje. A Helena adora fazer ele. Aí a gente faz hoje, vai ser ótimo! Nossa, gente, ainda tem muito bolo. Esse com certeza eu não vou fazer, o esponja. Helena, eu preciso que você me ajude. Para de sair do Facebook. Eu preciso fazer alguma coisa. Tudo numa bacia, geladinho. Claro. Mas primeiro vamos terminar o dia de hoje. Não, eu preciso de ajuda pro dia de hoje. Se bem que eu e você vamos ficar hoje até mais tarde, né, Helena? Não vamos? Sexta, hoje você sai às 3. Eu e a Ana também. A Ana vai ficar aqui até às 7 porque ela disse que adora. Então a gente não tem horário, Helena. Porque já são vai dar meio-dia. Vamos tentar terminar, Helena, esses 3 aqui, ó. Esse bloco aqui agora, antes do almoço. Aí depois eu ligo o forno e a gente faz esses. O ruim é desligar e ligar o forno, né? Porque o forno não esfria completamente, mas ele esfria. Aí perde... Mas não tem o que fazer. Eu vou pra esse então. Eu vou pegar a mise dele, você cuida do integral e do banana? Da gente não precisar fazer bolo à tarde. Pode fazer outras coisas, até recheio e cobertura a gente pode, mas bolo não precisa. Eu acho que é um super adianto. E o forno também só fica ligado uma vez. Você não pegou a banana pra eu cortar em cima, não, né? Não. Tá. Eu vou pegar. É banana tradicional esse. Ele vai canela na massa e vai bastante banana picada. Depois ele vai umas bananinhas por cima. Tem aqueles lá, sei lá o que são aqueles lá. Ai, são os M's. O que é aquele? É M de salgado? Aqui atrás daqui é o Ieda na frente e o M salgado no fundo. MG. 330. A cenoura é pra sabor ou é pra textura de massa? Textura de massa. Ela é para dar umidade. Quando eu comecei a receita, você viu que vai muita fruta, né? Eu sempre fiz com muita fruta. Helena, eu preciso da ameixa, por favor. Ele vai muita fruta. Mas aí quando eu servia, as pessoas ainda achavam ele seco. Ele não é nada parecido com uma barra de cereais. Ele é um bolo leve e úmido, sabe? Apesar dele ser feito só de aveia, linhaça e farinha de coco. Mas aí eu resolvi colocar cenoura. A cenoura é doce. Ela tem bastante açúcar, como a cebola também tem bastante açúcar. É que a gente está habituado a comer como um legume, mas ela tem muito açúcar. E é isso, dá super certo, fica bom. Ela ajuda também a dar sabor, mas ela principalmente, ela tá aqui, o papel dela é para umedecer essa massa. Ela solta uma aguinha, né? Deixa essa massa um pouquinho mais úmida do que só as frutas. Porque eu faço muitos sabores. Alguns sabores a fruta já umedece a massa, outros não umedece tanto, então faz diferença. Pronto, forno para ele, vamos pro próximo. Agora eu tô me preparando pro último bolo de hoje. É o sponge cake. É um bolo esponja mesmo, como o nome diz. É um bolo super leve. Também demorei muito tempo para chegar na receita. Vendo vídeo na internet. A gente tem bastante vídeo, tem bastante
lugar no Japão, tem lugar que só prepara ele, especializado nele. Ele é um bolo que sai do forno parecendo um suflezinho, assim, super molinho. Eu não sei se tem em Campinas outro lugar que faça, eu faço. E eu sei que na Liberdade, em São Paulo, a gente consegue comer também sponge cake. Mas a gente tem uma receita top, receita que dá certo. E eu vou levar ela pro fogo agora. Ele é um bolo cheio de etapas, então eu tenho que estar com toda a minha mise en place pronta aqui na minha frente. Eu vou preparar agora um papel manteiga para essas formas. Vou pôr a água do banho-maria a ferver, porque ele precisa ir pro banho-maria. Ele vai assar em banho-maria. E é isso, o resto da matéria-prima tá pronto. Mas vocês vão ver que resultado legal que esse bolo tem. Ele não é difícil de fazer, ele só é uma espuma de ovos e ela tem que ser perfeita. Então a gente não pode ficar parado nem um minuto em nenhuma das etapas do preparo para não perder a espuma. É isso. Um bolo tragédia que ferveu. Temos um bolo integral. E temos a remessa toda do bolo de banana, lindo, maravilhoso. Prontinho. Agora são 2 horas de forno para esse sponge cake. É 1h20, 1h30. Tem que esperar. Muito bem, pessoal. Hoje o nosso desafio foi conquistado, foi completado. A gente conseguiu fazer os bolos. Agora é 1h10 da tarde. A gente vai almoçar. E aí, ó, a gente tá com 2 bolos assando. Então, a minha auxiliar já vai voltar do almoço e eu tô saindo agora. E aí daqui a pouco ela vai tirar aqui, mas eu também demoro meia hora, 40 minutos para almoçar. Hoje é um dia que eu não consigo descansar e tudo mais. Os bolinhos estão prontos, a gente está assando ainda aquele bolo de festa que ficou encomendado de última hora e os sponge cakes que vão demorar. A nossa pia tá assim, ó, até que muito bem organizada para tudo que a gente fez hoje. Só tá com a sujeira do sponge cake, que é tudo isso aqui, e as assadeiras dos bolos pra gente lavar. Mas isso tudo é pro nós de depois do almoço. Agora a gente está no encerramento da primeira fase. A gente limpa a cozinha assim todos os dias eu limpo todos os equipamentos e todas as bancadas. No dia seguinte a cozinha tá limpinha. Mas a gente ainda não está no dia seguinte, ainda é 2 da tarde da sexta-feira. E normalmente no dia de semana isso tudo acontece antes do lá pelo meio-dia, 1h, a gente está limpando a cozinha para ir embora. Mas hoje não, hoje é sexta-feira, é um dia de mais encomendas, então a gente está no encerramento da primeira fase. Acabou que demorou demais, a Helena ficou com a pia, as assadeiras, ela lavou lá, e eu tô com a organização aqui. E essa organização é pra gente fazer as recheios e coberturas dos bolos de festa, que vai começar agora. Então, aqui na loja o pessoal do atendimento tem essa capacidade de cobrir e decorar bolo, mas eu vou rechear todos eles, deixar eles gelando para ficarem bem firmes, para quando o cliente vier retirar, ou hoje ou amanhã. Os bolos muito grandes de festa são feitos hoje. Então a gente está nesse pré-preparo desta etapa. Quando eu era aluna de gastronomia, eu não imaginava que um chefe de cozinha, que eu via nas revistas, limpava. Eu acho que é o que a gente mais faz, é limpar. Porque mesmo que você tenha alguém te ajudando, como eu tenho aqui, a Helena, eu acho que não tem cabimento, sabe? A gente não precisa fazer a finalização da organização da cozinha junto. Mesmo que você seja cozinheiro, ou enfim. E também porque hoje precisa. Ela não vai conseguir se eu deixar ela sozinha. Aí eu precisaria ter outro funcionário, mas eu não tenho como contratar outro funcionário para trabalhar só na sexta. Porque isso aqui só acontece tão corrido na sexta. Os outros dias são corridos. A gente se desdobra para dar conta, mas a gente ainda está dando conta. A sexta-feira a gente não dá conta, então a gente fica depois do horário. Mas é isso, faz parte. Hoje o dia todo quer dizer que eu não respondi nenhum e-mail, não falei com o fornecedor, não falei com o contador, não fiz nenhum pagamento,
Não fui buscar nenhuma matéria-prima, não respondi nenhum WhatsApp, nem abri o Instagram. Que todas são atribuições minhas também. E é isso. Se eu pudesse ficar só na cozinha, eu gostaria. É o que eu gosto. Mas não é essa a realidade. É um quadrado. F4 branco. Ah, eu achei que eu achei errado. São 2 quadrados que saíram juntos. Esse é o F3, então. Agora eu vou pegar as caldinhas e vou começar a rechear. Eu tenho todos esses bolos aqui para rechear agora. Tem grandões de festa e tem um pouco menores. Vou começar agora vendo bolo por bolo, cliente por cliente, recheio por recheio. Ó, eu posso colocar só raspas e flores. É que o seu é sem lactose, né? Eu não consigo fazer raspa. Só flores, só morangos e flores juntas, assim. Só frutas vermelhas. Pode fazer assim, só com os morangos deitados, só flores. Morango com flor? Pode Morango e flores? Claro, claro que sim. Essa aqui tá igual, essa é igual. Vou pegar essa primeiro. Aqui. Você tá indo na ordem? Como é que você tá aí? Você tá indo na ordem? Eu não quero que chegue alguém que o bolo não esteja pronto, sabe? Pra 5 agora, eu só tenho isso depois pra 6. Ai, ótimo, perfeito. Era isso que eu queria saber. Muito bem, pessoal. E assim a gente encerra mais um dia. Sexta-feira pesadíssima. Eu recheei bolo até agora há pouco. Inclusive, eu estava recheando os últimos. As meninas foram embora. A gente fecha a loja às 18h30. Mas elas trabalham até às 7h para fazer a limpeza, passar álcool na vitrine, lavar a louça, deixar tudo organizado. Então, elas foram embora às 19h. Agora são 19h30. Eu ainda tenho que fazer conferência de caixa. Dar uma olhada nas compras, se eu tenho que trazer alguma coisa para amanhã. E aí sim eu vou embora. Então, assim encerra o dia. É diferente, né? Esse dia não é só de um confeiteiro, ele é de um gestor também, né? Porque não são só trabalhos de execução da cozinha, mas especialmente nesse período eu tô nos dois, né? Eu tô na gestão e na execução, então a gente tem isso tudo acumulado. Tem que gostar, eu gosto muito, gosto do que faço, amo fazer bolo, então eu acho que vale muito a pena. Se você tem interesse em ter uma confeitaria ou qualquer negócio, pense nisso. O dono do negócio faz um pouco de tudo, principalmente quando o negócio é pequeno. Eu considero meu negócio muito pequeno ainda, mas eu tenho 8 anos de mercado e eu tenho 6 funcionários além de mim que trabalham na bolo de mesa. Então não é tão pequeno assim, mesmo assim dá muito trabalho. Mas é isso, a gente fazer o que gosta é perfeito. E assim a gente encerra essa noite, eu vou descansar e vocês também. Um beijo, espero que tenham gostado. E acompanhe o nosso canal, que eu procuro trazer nele todo o resto do conhecimento que eu tenho da cozinha e da confeitaria, que eu não trago aqui na loja, que aqui eu só faço bolos. No canal eu faço bolos e um pouquinho mais.